Estamos aqui então em mais um evento da SBPT, uma atividade de atualização científica, e eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, primeiro de poder falar desse tema muito importante, que é sempre uma dúvida e uma angústia para todos nós que atendemos no consultório e também nos ambulatórios dos pacientes que têm essa questão relacionada à tuberculose. Então, agradecer a oportunidade à professora Irma Godoy, presidente da SBPT, professora Jaquelina Ota, diretora de assuntos científicos da nossa sociedade, e também a oportunidade de estar juntos com os nossos membros da comissão de tuberculose, que é coordenada pelo Dr. Cid Bombarda, que daqui a pouco vai estar falando com vocês, a doutora Tatiana Sena Galvão e a doutora Fernanda Carvalho, que todos já conhecem, né? Todos aqui são bastante ativos, né, quando trata-se da tuberculose, são os tisiologistas remanescentes aí da nossa sociedade. E é importante também que uma nova geração de tisiologistas vem surgindo, e esse é um motivo ainda maior para que a gente abra um espaço para discussão desses assuntos. Antes de iniciar, eu gostaria também de ressaltar que essa atividade científica da SBPT, ela tem o patrocínio do Axê, da Behring, da Chiesi, Glenmark, da Janssen, da Sanofi e da Vertex. Então, a todos os nossos apoiadores, o meu muito obrigado extensivo aos seus diretores e às suas diretorias científicas, né, da indústria, porque são através de vocês que nós temos a oportunidade de manter atividades contínuas dentro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, para que a gente possa dar um aspecto bem prático à nossa discussão, a ideia é que possamos trazer casos, né, da vida real, e para isso a doutora Tatiana trouxe 2 casos, né, ela vai fazer a apresentação desses casos, e vocês podem participar mandando as suas perguntas através do canal que é o QIA. Coloque a pergunta relacionada ao caso, ou se lembrar de outra pergunta que não tem a ver ao caso, pode colocar agora nesse momento, nós vamos guardá-la aqui, e antes no decurso do nosso bate-papo, ela será respondida. Tá? Então, a ideia é que nós tenhamos uma atividade bem participativa. Então, sintam-se à vontade para poder participar e fazer as suas perguntas, trazer as suas dúvidas e também as sugestões sobre o assunto. Eu queria passar, então, a palavra para a Tatiana. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de realmente agradecer à Sociedade de Pneumologia pelo convite e me sentir muito honrada por estar com os colegas, né, da Comissão de Tuberculose, com a Marcela e a Fernanda, e acho que ficou bem interessante essa ideia de a gente trazer 2 casos da vida prática, da vida real, mundo real, para que possamos depois discutir. O Sidney vai fazer depois uma apresentação e a gente volta à discussão dos casos, tá? Então, eu vou começar. Deixa eu colocar em modo apresentação. Então, acho que já está na tela. Bom, já estamos visualizando? Pronto? Sim, doutora. Ok, pronto. Vamos lá. Então, essa paciente é uma paciente do ambulatório de doenças intersticiais do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, na Bahia, Universidade Federal da Bahia. Então, eu participo desse ambulatório de doenças intersticiais e nós recebemos bastante casos, né, com imunobiológicos, e vamos começar com o primeiro. Então, é uma paciente de 66 anos, sexo feminino, casada, aposentada, que procedente de Salvador mesmo. A queixa principal da paciente era dispneia dos esforços de tosse há 1 ano. Ela tinha um diagnóstico pregresso de artrite reumatoide e uma asma, que vinha controlada com corticoide inalado e beta-2 de longa duração, e usava o metrexato e a hidroxicloroquina.
e negava qualquer outra exposição e referia-se à dispneia que vinha piorando com MRC3 e dores articulares. Ao exame físico, chamava a atenção que estava com a saturação boa em ambiente, porém tinha realmente deformidades articulares, né, da própria artrite reumatoide, e a reumatologia nos encaminha, o PPD era 8 milímetros dessa paciente, e foi encaminhada para avaliar o uso do anti-TNF-alfa e infliximab. O paciente persistia com muita dor articular, parte clínica. Avaliamos inicialmente a espirometria, e a paciente tinha, na verdade, uma redução da capacidade vital. Ao teste de caminhada, chamava a atenção que ela realmente desaturava, tá? Posteriormente fizemos difusão também, e eu vou mostrar um pouco agora as imagens. Ainda tinha envolvimento, né, intersticial, subpleural, e quando observamos a base, a gente vê já muita área, né, de fibrose com bronquiectasia de tração. Então, a paciente que já tinha envolvimento intersticial pela artrite reumatoide. Na janela de mediastino, a gente observa que tem um gânglio calcificado e um complexo de Rankin, um módulo e um gânglio calcificado, tá? Bom, com isso, nós, então, iniciamos a isoniazida, com 300 miligramas, já que ela tinha um complexo de Rankin, um PPD mais de 5 milímetros, e foi iniciado, com 30 dias depois, o uso do infliximab. Porém, a paciente não retoma mais ambulatório, ela depois, ao retornar, diz que teve intolerância gástrica e suspendeu, né, a isoniazida, e quando retorna, infelizmente, sintomática, com tosse e expectoração amarelada, e já na tomografia a gente observava já essa cavidade com parede espessa. Foi realizado, então, um teste rápido molecular que confirmou o Mycobacterium tuberculose sem resistência à rifampicina. E, nesse momento, o que fizemos? Então, a pergunta que a gente faz é: quando, então, reintroduzir o imunobiológico, né? Então, observem que ela iniciou com sua primeira TB latente, depois abandona e retoma já com tuberculose ativa, né? A cultura depois confirmou de fato que era Mycobacterium tuberculose. E a pergunta que vamos deixar para depois para a discussão é: em que momento, então, vamos reintroduzir o imunobiológico? O segundo caso é um paciente masculino de 76 anos, com passagem de tabagismo e DPOC Gold A. Ele chega com diagnóstico de retocolite ulcerativa há 5 anos e foi submetido, inclusive, à ressecção parcial desse intestino grosso em 2019, em decorrência de úlceras, tá? E fístulas também. E ele retoma o gastro com uma persistência da diarreia e foi indicado o uso do imunobiológico, sequinumab. Ele não tinha tosse, não tinha febre, MRC1. Na tomografia, chamava a atenção, então, como vocês podem observar, né, um gânglio calcificado, tinha também um nódulo calcificado. Aqui está melhor o detalhe do gânglio. E na região para pulmão, o que a gente observa é, na verdade, lesões apicais, cicatriciais, né? Mas o paciente não teve nenhum tratamento prévio para tuberculose latente, nenhum contato anterior. A gente observa umas lesões retráteis, né, apicais, bilaterais. Vou tentar passar aqui, acho que deu uma gravadinha, mas assim, enquanto abre o meu slide, o que acontece? Esse paciente, então, nós fizemos os resultados dos exames dele, a gente tinha, na verdade, uma espirometria que tinha um distúrbio inespecífico, e a pletismografia já mostrava um distúrbio restritivo, tá, leve, e a gente observa que o DLCO dele, ele tinha uma redução, o DLCO, moderadamente reduzido. Então, era um paciente que tinha DPOC associado, o PPD foi não reator, IGRA não detectado. Fizemos também, né, a análise do teste rápido molecular do escarro com a cultura, que foi negativo. Então, só resumidamente, é um paciente portador de retocolite, com indicação de imunobiológico, o sequinumab, com todos os parâmetros negativos e com aquela lesão cicatricial.
Então, a pergunta é, deve-se realizar o tratamento da tuberculose latente? E se em caso afirmativo, qual a droga que vamos utilizar e quando iniciar esse uso biológico? Então, temos essas duas perguntas e eu vou passar a palavra, então, para o doutor Cid. Depois voltamos para a discussão dos casos. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. A comissão de tuberculose está praticamente toda aqui. Só falta a Denise, que está nos assistindo lá no Rio Grande do Sul, né? Então, nós vamos fazer então agora a fundamentação teórica, né? O tema, então, tuberculose e imunobiológicos, o que o pneumologista precisa saber. É algo errado aqui. Então, aqui a declaração de conflitos conforme o CFM e Anvisa, e a gente começa, então, com a questão dos números da tuberculose no Brasil, que a gente tem que ter uma noção muito clara desses números a todo momento, né, nós pneumologistas, né? Então, os últimos dados consolidados que nós temos são de 2018, do Ministério da Saúde, em que nós tivemos 75 mil casos novos de tuberculose, com um percentual de cura de 74%. Nesse mesmo período, não, em 2017, mas esses números se mantêm muito próximos disso, 4.600 mortes, né? Então 75 mil casos de tuberculose com quase 5 mil mortes, e segundo a Organização Mundial da Saúde, nós ocupamos a 20ª posição na lista dos 30 países com maior carga de tuberculose do mundo. E é uma estimativa também que 87% dos casos novos foram detectados e 13% desses casos com tuberculose não tiveram o seu diagnóstico confirmado, né? Aqui a gente tem uma linha do tempo dos biológicos que chegaram ao Brasil. Então, começou lá em 2000, com o infliximab, seguido da adalimumab e etanercept, e daí por diante uma série deles que surgiram e que continuam surgindo no nosso país, no mundo e também aqui no nosso país. É interessante a gente conhecer a nomenclatura desses biológicos, né? Então, normalmente, um biológico ele tem um sufixo, um ou dois infixos, e ele tem um prefixo, dois infixos e um sufixo, né? Então, o sufixo, geralmente a gente tem aqui, os mais importantes são o MAB, então, que é um anticorpo monoclonal. Então, como exemplo, o infliximab, uma proteína de fusão que é o etanercept, né, como exemplo, e o ASE, que é uma enzima, e a gente tem como um dos exemplos aqui o rasburicase. Então, para a gente se familiarizar mais com isso, a gente tem aqui o infliximab, que foi o primeiro que surgiu e um dos que a gente mais encontra na prática diária, né, nas nossas avaliações. Então, o prefixo é o nome dado pelo laboratório. Então, no caso do infliximab, é o INF, né? Em seguida, nós temos um dos infixos, que é o alvo, né? Então, esse alvo pode ser, por exemplo, no caso do infliximab, um imunomodulador, ou pode ser um tumor, por exemplo, né? Então, o COL, o MAR e assim por diante. E depois a gente tem o X, né? Por exemplo, aqui no infliximab, e que é a origem, né, desse biológico. Então, esse biológico ele pode ter a sua origem em murinos, em ratos, em primatas, né? E quanto mais próximo do humano ele for, menos imunogênico ele é. Então, no caso aqui do infliximab, ele é um biológico quimérico. E, finalmente, o MAB nos dizendo que ele é um anticorpo monoclonal.
né? Então, aí é para a gente se familiarizar um pouquinho com a nomenclatura desses vários biológicos que a gente lida no nosso dia a dia, né? Os biológicos, então, que a gente tem atualmente no Brasil estão descritos aqui. Então, em verde, aqui eu coloquei, então, aqueles que são usados na nossa especialidade, né? O omalizumab, reslizumab, que o alvo é o IL-5, e o mepolizumab, que é o IgE. E na outra tabela aqui, vários biológicos, destacando os anti-TNFs. E por que destacar os anti-TNFs? Porque eles têm uma relação muito próxima com a tuberculose, né? E que relação é essa, né? Na fisiopatologia, né, da tuberculose, nós temos, então, a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis e e um influxo aqui de várias citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias com o intuito de proteger o organismo contra a tuberculose. E aqui a gente tem, então, uma parte fundamental, né, da proteção da tuberculose, que é o granuloma. Então, várias células estão envolvidas na formação desse granuloma, né? Então, várias delas estão representadas aqui. E esse azul, né, aqui, é o TNF. Então, o TNF ele tem a função de manter a integridade do granuloma. E qualquer situação em que você tem uma diminuição da função desse TNF, você pode ter, então, a liberação desses bacilos, né, que estão representados aqui em vermelho, e uma reativação da tuberculose. Então, nós poderíamos até dizer que esse granuloma, aqui a gente tem uma representação, uma das representações da infecção latente pela tuberculose, onde nós temos bacilos dormentes, e aqui, então, quando essa barreira é rompida, a gente tem, então, a possibilidade de reativação da tuberculose. Então, é aí que entramos nós na avaliação desses biológicos, né? Uma vez que os anti-TNFs atuam exatamente aqui. Existem vários trabalhos no mundo, foram os primeiros, né, que surgiram por ter sido o primeiro que surgiu. Então, em vários países, a gente pode ver aqui, por exemplo, o coeficiente de incidência nesse trabalho feito nos Estados Unidos, que o coeficiente de incidência na população em geral era 27 por 100 mil, e do infliximab 144, etanercept 35, Espanha 25 na população geral, e no infliximab, reparem, chega a 383, né? Na Inglaterra também isso se repete, infliximab 133, adalimumab 144, e na Coreia do Sul, né, que tem um coeficiente de incidência maior, né, 67, todos os anti-TNFs, esse coeficiente era de 200, foi, né, nesse trabalho de 257. Eu gosto muito de apresentar esse trabalho, né, que ele foi feito aqui em Ribeirão Preto, né, e que ele é bastante significativo para o acompanhamento dos casos de tuberculose. Então, o que eles fizeram aqui? Incidência de tuberculose em pacientes com artrite reumatoide, em pacientes usando bloqueadores de TNF. Houve um grupo controle com 415 pacientes e que usaram anti-TNF 942. No grupo controle, houve um caso de tuberculose com uma incidência de 100 por 100 mil pacientes por ano, é maior do que a incidência nessa ocasião no Brasil, esses dados são do Brasil todo, né? Mas aqui a gente tem que considerar que a própria artrite reumatoide ela é um fator de risco para o desenvolvimento da tuberculose. Não só a artrite reumatoide, mas como todos os medicamentos que são, quase todos, né, que são utilizados aí no tratamento antes do biológico. E é nesses pacientes que os autores avaliaram em uso do anti-TNF, um coeficiente de incidência de 286.
Então, foram 5 casos aqui, adalimumab, principalmente adalimumab, né, com coeficiente de incidência maior, depois infliximab e etanercept. E o que é muito interessante nesse artigo, embora sejam poucos pacientes, é que eles reavaliaram esses pacientes que desenvolveram tuberculose. Né? Então, qual que foi a primeira pergunta? Será que nós não fizemos o screening para tuberculose latente ou para tuberculose não foi feito de forma adequada? E a resposta foi que não. Né? Assim, o screening foi bem feito. E reparem o tempo de exposição ao biológico que esses pacientes desenvolveram tuberculose. Então, 17 meses, 10 meses, 25, quer dizer, 2 anos depois, com adalimumab 30 e com etanercept 30 e 31, quase 3 anos depois, e um paciente quase 4 anos depois. Né? Então, pode ser uma reativação endógena? Pode, mas muito provavelmente esses pacientes foram expostos novamente à tuberculose. Né? Então, naquele momento em que foi feita a avaliação inicial para uso do biológico, estava tudo tranquilo, né? Então, assim, não, inclusive nenhum deles fez tratamento para infecção latente porque não tinha indicação. Mas, ao longo desses anos, desses 2, 3, 4 anos, existe uma grande possibilidade, lembrando dos números que a gente tem de tuberculose que a gente apresentou lá atrás, que isso possa ser uma infecção, né, que esse paciente ter uma infecção em uso do biológico. Esse também é um trabalho feito pelo pessoal da Unifesp, também com pacientes com artrite reumatoide, e que mostraram um coeficiente de incidência de 86 por 100 mil habitantes. Né? E o que é interessante aqui é que, nesses casos, também teve um caso de hanseníase, que é o caso número 8 aqui, né? E também um caso de tuberculose com pulmão, linfonodo, derrame pleural, né? Mostrando aí que também pode ter uma interferência não só na tuberculose, mas em todas as micobacterioses. E essa figura, ela mostra também aqui para a gente, em azul, o coeficiente de incidência de tuberculose nos Estados Unidos, né? Lá o coeficiente de micobactérias não tuberculosas é maior na população em geral, é uma tendência, né, dos países desenvolvidos. Na população em geral com maior de 50 anos aumenta a tuberculose, mas aumenta muito mais micobactérias não tuberculosas. Aqui na população com artrite reumatoide independente, sem uso de anti-TNF, também foi bem maior. A gente já começa a ver que essas MNTs elas começam a aparecer muito mais, também, né, claro, a tuberculose. E aqui, quando nos pacientes com anti-TNF, então isso estoura, né, tanto a tuberculose, mas muito mais as micobacterioses, que é uma coisa que a gente vai ter que acabar tendo que prestar bastante atenção nesses pacientes aqui no Brasil também. Esse eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi feito em São Paulo aqui. Esse trabalho ainda está em andamento, né? Mas entre 2006 e 2010, nós fizemos um linkage entre o APAC, né, que é um instrumento que libera os medicamentos de alto custo, entre eles os imunobiológicos, com o TB-Web, que é o sistema de notificação de tuberculose no estado de São Paulo. E a gente achou 57 casos de tuberculose em 10 mil usuários de anti-TNF, sendo que 40 deles depois do anti-TNF. O que foi significativo aqui? Que o coeficiente de incidência foi de 375 por 100 mil habitantes, ou seja, 10 vezes maior do que o do estado de São Paulo. E aqui a gente vê que 40 desses pacientes, desses 57, desenvolveram a tuberculose depois do biológico, mas 16 já tinham tido tuberculose antes de iniciar o biológico, né? Mostrando que esses pacientes têm um risco maior mesmo
como eu já falei, pela doença ou pelas os outros fármacos que eles acabam utilizando. Uma outra coisa interessante também que nós observamos nesse trabalho foi que na população em geral, aqui no estado de São Paulo, o percentual da forma pulmonar é de 84% e nesses pacientes foi de 48%. Então, esses pacientes têm uma incidência, um percentual muito maior de formas extrapulmonares do que aqueles sem o biológico, né? Esse também é um trabalho onde ele mostra o risco relativo da TB comparada com a população em geral, então, para vários biológicos. Então, aqui estourado, né, adalimumab 30 vezes maior do que a população em geral, infliximab 18, etanercept 6, muitos desses biológicos a gente não tem o risco definido, o ustekinumab aqui, então, como uma opção aí interessante para pacientes com alto risco, artrite psoriásica e alto risco de tuberculose. Também aqui, comparando IL-12 com IL-23, uma segurança maior quando comparada com os anti-TNFs, né? Como a gente pode ver aqui. Em relação aos anti-IL-17, aqui a gente tem como exemplo o secukinumab, esse trabalho com pacientes foi feito com pacientes com psoríase de leve a moderada, artrite psoriásica, espondilite anquilosante. Pelo tempo a gente mostra só os resultados, né? Mas o anti-IL-17 ele está relacionado à candidíase, mas não houve associação com tuberculose ou reativação da tuberculose. Assim como os inibidores da IL-23, que também não houve aumento, né, da tuberculose, das taxas de tuberculose, nem de tuberculose ativa ou reativação da infecção latente pela tuberculose. Essas são as indicações, então, né, do tratamento da ILTB no Brasil. Então, a gente destaca aqui, nós estamos falando de biológicos, né, indivíduos em uso de biológicos. Aqui está como TNF, mas eu adianto para vocês que serão os biológicos e não só os anti-TNFs, né? E como que a gente faz um rastreamento dos casos de tuberculose nos candidatos ao uso de biológicos? Então, a gente primeiro tem que excluir tuberculose ativa, com uma história clínica detalhada, epidemiológica, aí inclui onde ele trabalha, por exemplo, se ele for um profissional de saúde, ele tem um risco maior, se ele trabalha com doença respiratória, ele tem um risco maior, fisioterapeuta, nós, pneumologistas. A gente faz o screening com baciloscopia, com teste molecular rápido, cultura, teste de sensibilidade, radiografia de tórax, se necessário, a tomografia de tórax, e se persiste a hipótese de tuberculose, a possibilidade de tuberculose e outros métodos, né? Em relação à infecção latente da tuberculose, novamente, história clínica e epidemiológica detalhada, radiografia de tórax e QC de tórax, teste tuberculínico ou IGRA, que em seguida a Fernanda vai falar um pouquinho, e a gente sempre chama atenção que não há necessidade de se repetir o teste tuberculínico ou IGRA se você tem um exame anterior positivo, né? O teste tuberculínico e o IGRA, então, eles vão nos sinalizar que esse paciente já teve contato com a tuberculose. Então, isso a gente não precisa repetir desde que ele seja positivo. Quando é que a gente sugere, né, que se repita o teste tuberculínico ou IGRA? Quando ele for negativo. Em que período de tempo? Anualmente. E aí a gente se lembra daquele trabalho lá de Ribeirão Preto, que os pacientes desenvolveram tuberculose. Tem outros trabalhos, obviamente, mas que os pacientes desenvolvem a tuberculose durante o uso do biológico, né? Como a gente vai discutir mais adiante.
Então, em relação ao tratamento da tuberculose também, a gente, em candidatos ao uso de biológicos, é feito naqueles pacientes com PPD, perdão, é o tratamento da ILTB, né? Com candidatos ao uso de biológicos, a gente vai fazer o tratamento da ILTB naqueles pacientes que têm um teste tuberculínico maior do que 5 ou IGRA positivo, tratamento com um teste tuberculínico com um IGRA prévio, não naquele momento, mas sem tratamento anterior, história de contato com tuberculose nos últimos 2 anos e imagem sequelar de tuberculose não tratada, isso vista no raio-x ou na tomografia de tórax. Aqui, então, é o tratamento da ILTB, que pode ser feito com a rifampicina, com a isoniazida, com a isoniazida mais rifapentina, que nós vamos ainda comentar sobre isso, ou ainda com a rifampicina mais isoniazida, né? E o tratamento da tuberculose, né? Ou seja, o tratamento da tuberculose em vigência do biológico, né? Nós vamos discutir isso melhor, mas nessa situação, a condição ideal é suspender o biológico, se possível. Essa são as 2 palavrinhas mágicas, às vezes isso não é possível, né? E, se possível, também o mundo ideal, fazer o tratamento da tuberculose completo também, se possível. Na impossibilidade de suspensão do biológico, manter o tratamento da tuberculose do biológico, e aí a gente chama atenção para as interações medicamentosas que a gente ainda não está acostumado, né? Nós estamos acostumados com a interação da rifampicina com o contraceptivo oral, por exemplo, mas a gente ainda não estamos acostumados com as interações com os biológicos. A gente tem que tomar um cuidado para isso, se ele estiver tratando tuberculose e usando o biológico. E aí a gente vai avaliar o tempo também de tratamento da tuberculose, segundo aqueles critérios, se demorar mais para negativar o scar, tal, eventualmente você pode aumentar o tempo do tratamento da tuberculose. Muito obrigado, e a gente volta agora, então, para a Tatiana, né? Obrigado, Sidney. Bom, antes da Tatiana, Sidney, eu queria aproveitar que você fez uma apresentação muito didática, né? Pontuou várias situações importantes dentro desse assunto. Então, só para finalizar dentro do que você colocou, tem uma pergunta aqui: quais são os imunobiológicos disponíveis no SUS? E se, dentro que você destacou, né, os inibidores do TNF-alfa, se a gente pode sugerir aqueles com menor risco para tuberculose, ou talvez, né, intensificar isso que você demonstrou agora, essa busca nos casos de possíveis infecções depois de estar usado, naqueles que teriam um maior risco. O que você entende disso aí, Sidney? Bom, Marcelo, então, respondendo então a primeira pergunta, né, a gente tem disponíveis no SUS, né, infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab, rituximab, tocilizumab, secukinumab, né? Esses são os que estão disponíveis na rede pública, né? Então, se nós podemos sugerir, né, seria muito interessante, assim, por exemplo, o ustekinumab, como a gente mostrou, IL-12, IL-23 e IL-17, eles têm um risco muito menor do que o infliximab, né? Então, vamos usar esses, né? Mas a conta, vamos dizer assim, ela não fecha tão fácil assim, né? Primeiro, a gente vai ver qual é a doença e qual é o biológico que deve ser usado naquela situação, né? E depois, cada um desses biológicos, assim, o rastreamento
para o uso de biológicos não se restringe só à tuberculose, mas também a outras doenças infecciosas, entre elas a hepatite, né? A candidíase, como eu já citei, infecções urinárias de repetição. E aí a gente tem, por exemplo, IL-12 e IL-23, que seriam, você teria um risco menor, né, de adoecimento por tuberculose, muito menor do que o anti-TNF, eles são contraindicados em pacientes com infecções urinárias de repetição, por exemplo, né? Ou então em pacientes com uveíte, né? Então, a gente vai ter que pesar aí se vale a pena usar esse com um quadro de uveíte que o paciente tem, né? Também, outra coisa, esses pacientes, esses biológicos, 12, 23, eles também têm um risco maior, os estudos são muito contraditórios, a gente pode dizer assim, com risco cardiovascular e com DPOC, eles podem piorar o DPOC. Então, assim, se a gente pode sugerir, pode, né? Mas eu acho que o que mais é importante e que o que a gente costuma fazer aqui nos nossos ambulatórios, né, nos 2 ambulatórios de referência que a gente tem aqui, é sempre conversar com o reumatologista ou com o dermatologista que está com a psoríase ou com o gastro que está com a doença de Crohn, para a gente avaliar todos esses detalhes, né? E aí, se for possível, usar esses IL-12, 23, 17, sem dúvida a gente pode usar, né? Bom, está chegando algumas perguntas e tem mais outras perguntas que vieram antes da apresentação. E eu queria colocar uma dessas perguntas para a Fernanda e com isso ela talvez possa, já em cima dessas 2 perguntas, fazer a apresentação dela. A Cristiane, Fernanda, ela pergunta se o tratamento da tuberculose, quanto tempo após o início do tratamento pode ser iniciado um biológico ou imunossupressor? Eu acho que essa é uma pergunta que ela angustia todos nós, né? Então, o que você pode colocar nessa pergunta? E tem uma outra pergunta também, que em avaliação prévia de uso de imunobiológicos, com o PPD maior do que 15, assintomático, sem história epidemiológica de contato ou risco ocupacional, se a gente vai tratar para infecção latente. Acho que o Sidney colocou isso dentro das recomendações, a resposta seria sim, né? E aí eu gostaria de provocar qual esquema que a gente utilizaria, existe alguma diferença desses esquemas e como que está a utilização dos esquemas disponíveis no Brasil. Já podemos usar todos eles? Então eu te passo a palavra aí, Fernanda, com sua apresentação e a resposta dessas 2 perguntas. Bom, eu queria também dar boa noite a todos agora e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar participando aqui com os meus amigos aqui e agradecer às BPT a possibilidade de a gente ter esse encontro para falar desse tema tão importante. Você já pontuou, né, a relevância da questão da tuberculose, né, no país, mas no contexto da incorporação dos imunobiológicos, tão importante para o tratamento das doenças autoimunes, mas que nesse contexto epidemiológico que nós vivemos atualmente da tuberculose, a necessidade de nós estarmos atentos para que essa proposta terapêutica, ao controlar a doença de base, não venha propiciar uma situação delicada, enfim, uma complicação que é a tuberculose, e como o Sidney bem pontuou também, não só o fato da forma extrapulmonar, mas também, inclusive, com a sua forma disseminada e que pode, então, levar a comprometimento, né, de mortalidade e de morbidades significativos. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar para começar de trás para frente. Vamos falar um pouquinho do tratamento da ILTB e a gente chega lá na primeira pergunta, que fala sobre a situação já, né, da evolução da infecção latente para a doença ativa e como é que a gente faz, então, se isso acontecer, do ponto de vista do manejo de imunobiológicos. Então, eu vou começar aqui
compartilhando com vocês a tela. E eu vou começar falando para vocês da questão dos esquemas terapêuticos para o tratamento da infecção latente, da ILTB. Então, esse aqui são os 2 artigos pivotais da questão das novas propostas do novo esquema, que inclusive foi incorporado e se tornou disponível no país através da aquisição dos fármacos, né, e já com publicação de uma nota técnica sobre a sua recomendação e a qual eu vou abordar com detalhes com vocês. Esses são 2 artigos, então, um deles tem mais ou menos quase uma década, né, foi um artigo publicado no New England Journal of Medicine. Nós tivemos a oportunidade de participar aqui no nosso centro de tuberculose aqui no Rio de Janeiro, na FRJ, que foi um clinical trial que avaliou a possibilidade da utilização de um esquema de duração menor, né, de rifampicina com isoniazida por 3 meses. Esse estudo foi comparado, né, o outro braço fazia o esquema de isoniazida com 9 meses. E os resultados desse trabalho, que foram publicados, então, nessa publicação em dezembro de 2011, mostrava a eficácia semelhante dos 2 esquemas, na verdade, a isoniazida por 9 meses, comparado com a rifampicina e a isoniazida por 3 meses. Mas a grande vantagem que nós observávamos é justamente a questão da completude, a adesão, que é uma grande dificuldade no manejo desses pacientes com o esquema tradicionalmente mais utilizado, que é o esquema da isoniazida. Então, esse trabalho mostrava uma eficácia similar, com uma boa tolerância e com uma taxa de adesão bastante significativa em termos de ganho de completude de tratamento. Depois, esse segundo trabalho que vocês veem aqui foi publicado cerca de uns poucos anos depois, na verdade foi continuidade desse primeiro trabalho, foi avaliado então, porque o primeiro trabalho foi feito em adultos, foi feito então o mesmo estudo já em crianças com mais de 2 anos, na verdade pegando crianças e adolescentes. E os resultados foram similares, ou seja, a gente mostrou uma segurança, mostrou uma eficácia e, mais uma vez, uma melhor potencialidade de adesão, de completude de tratamento. E aí, essas foram as evidências chaves que nortearam a proposta da utilização desse esquema terapêutico para ILTB. E vamos agora aqui a situação atual que nós temos aqui. Então, na verdade, a gente tem essa nota técnica, que foi publicada agora, perdão, acho que, só um minutinho. Ok. Então, o que nós temos até publicado agora, recentemente, como o Marcelo perguntou da distribuição, na verdade, nós já temos para distribuição, o Programa Nacional de Tuberculose já distribuiu para os estados, cada unidade da federação vai fazer sua distribuição, então, a nível estadual para os seus municípios. Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem operacionalizado totalmente, a gente não está com acesso, mas a informação é que os diferentes estados estão fazendo isso de acordo com a sua secretaria estadual, que está sendo feita, então, a distribuição operacional para os municípios. Então, na verdade, deve haver uma pequena diferença de tempo de implantação em cada um desses municípios, mas a distribuição já foi feita para as unidades federativas. E a proposta da utilização da rifampicina com a isoniazida é justamente para, enfim, uma melhor adesão e completude desse tratamento, né? Com isso, a gente consiga que as pessoas façam o tratamento adequado. As indicações quais seriam? Seriam, na verdade, todos aqueles indivíduos que têm indicação de tratamento de LTB, incluindo os portadores de HIV. A gente vai falar que tem uma pequena atenção em relação aos inibidores de protease, eu vou falar daqui a pouco, mas, a priori, você poderia utilizar ou indicar esse esquema para todas as indicações de LTB. Nós temos que ficar atentos somente àqueles pacientes que tenham a intolerância à isoniazida ou monorresistência, que serão contatos de pacientes com resistência à isoniazida. Aí, na verdade, seria melhor a gente utilizar o outro esquema disponível, que é o esquema disponível no país também, atualmente, que é a rifampicina por 4 meses.
Outra questão é que esse esquema de isoniazida com rifampicina, ele não tem ainda nível de evidência suficiente para recomendação para gestantes. Então, nesse momento, não há uma recomendação por não haver ainda evidências. Não há evidências contrárias, mas também não existem evidências de segurança nesse grupo específico que não foi avaliado nos ensaios clínicos que eu havia descrito anteriormente. Então, basicamente, hoje, nós dispomos de três esquemas possíveis no nosso país. A isoniazida, com o seu tratamento de 6 meses ou 9 meses, lembrando que realmente você tem um ganho com a questão dos 9 meses, do ponto de vista de proteção, mas se você tem uma taxa de abandono muito alta com 9 meses, e é um tratamento diário. E nós temos o esquema, então, da rifampicina, né, que é um esquema de uma duração menor, de 4 meses, e que, com isso, a gente ganha, do ponto de vista, né, de melhor adesão, e que está indicado principalmente para os indivíduos que têm maior risco de utilização da isoniazida isoladamente, que são os maiores de 50 anos, os hepatopatas, e aqueles que têm intolerância, ou cujo caso, que foi o caso contato, enfim, tem a resistência à isoniazida. Então, aqui, especificamente em relação ao esquema da rifampicina com a isoniazida, a gente chama atenção, então, aos inibidores de protease. Essa é a grande limitação, né? Além dos inibidores de protease, a nevirapina e também o TAF. Mas ele pode ser usado, esse esquema encurtado, ele pode ser utilizado com efavirenz, pode ser usado com dolutegravir, pode ser usado com raltegravir, sem necessidade de ajuste de dose, e, inclusive, pode ser usado com tenofovir, tá? E em relação à indicação de de fazer simultaneamente a reposição de piridoxina, a gente sugere a recomendação, né, porque esse esquema contém a isoniazida, então, a recomendação da suplementação com 50 ou 100 miligramas de isoniazida durante o tratamento, principalmente para aqueles pacientes de maior risco, que sejam, enfim, né, desnutridos, alcoolistas, que sejam aqueles que têm maior risco de desenvolvimento de neuropatia periférica. Então, outro detalhe é lembrar da reposição simultânea de piridoxina na dose 50 a 100 miligramas. Bom, basicamente, em relação ao tratamento, era isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, hoje nós temos 3 esquemas terapêuticos. O esquema que acabou de ser introduzido é um esquema seguro, é um esquema de maior facilidade posológica. Você tem um esquema, na verdade, em relação à diferença, só que a rifampicina ela deve ser ingerida com o alimento, ao contrário da rifampicina, que a gente prefere utilizar em jejum, e é um esquema terapêutico que pode ser, inclusive, ofertado aos adolescentes e às crianças com maior de 2 anos. Seguro, e que o cuidado maior é realmente em relação à associação, à concomitância de uso, indicação de uso de medicamentos para o tratamento do HIV e a questão das gestantes, das mulheres em fase de gestação, pela falta ainda de evidências de segurança para esse grupo específico. E eu vou continuar passando para vocês agora um pouquinho em relação a outra pergunta, que foi a questão que o Sidney falou. Fernanda vai comentar um pouquinho mais adiante sobre a questão do IGRA e do PPD. Então, eu vou aproveitar e vou já comentar com vocês alguns detalhes em relação ao IGRA e ao PPD. Até porque também temos uma novidade, da mesma forma como tem essa nota técnica que fala da incorporação, que a gente trouxe aqui essa proposta terapêutica da rifampicina com a isoniazida, também existe um parecer da Conitec, houve uma consulta pública, favorável à incorporação do IGRA no SUS. Então, eu vou chamar a atenção aqui sobre alguns detalhes. A gente faz PPD hoje ou a gente faz o IGRA? Olha, o importante, a mensagem mais importante, deixar para vocês aqui, é que PPD ou IGRA, o importante é que nós façamos, que nós avaliemos a infecção latente por tuberculose naquele indivíduo que vai ser imunossuprimido, tá? Atualmente, a gente tem a disponibilização na rede pública do PPD, na rede privada, e na rede privada do IGRA, e teremos, muito proximamente, o acesso ao IGRA no SUS. A nota técnica que eu vou apresentar para vocês em seguida, ela tem um prazo de incorporação de 6 meses da sua data de publicação, que está se completando agora.
está, na verdade, na fase de distribuição também para as unidades da federação. Mas qual é a diferença do IGRA e do PPD? Olha, basicamente, a vantagem do IGRA é uma vantagem operacional, não é? Em relação ao PPD, e também em relação a uma melhora da especificidade, ou seja, de eu melhorar, dado que o resultado é positivo, eu melhoro a probabilidade que, de fato, o indivíduo esteja infectado pelo bacilo da tuberculose e não por uma outra micobactéria. Por quê? Porque o PPD ele pode dar um resultado falso positivo com o BCG ou com outras micobactérias não tuberculose. É claro que esse efeito de confundidor, digamos assim, de falsa positividade do BCG, ele se perde por nosso país, como a vacinação recomendada é logo ao nascer, né? Ao passar dos anos, ele vai perdendo esse seu efeito, e aí, realmente, quando nós temos adolescentes, adultos, não tem mais um efeito significativo. Mas é um potencial confundidor da leitura do PPD, particularmente nas idades mais jovens. Ele pode dar um resultado falso negativo em pacientes imunossuprimidos. Essa tabela, eu chamo a atenção para uma tabela de um artigo publicado no Jornal de Pneumologia, se vocês quiserem consultar depois, que foi um artigo de revisão que nós fizemos com a Denise Rossato, também membro da comissão, e nós publicamos em 2019. A sensibilidade varia de 77%, a especificidade de 97% para não vacinado, mas a especificidade, como eu comentei com vocês, ela pode cair até 70% a 30% naqueles que foram vacinados, dependendo da proximidade da realização do PPD com a vacinação. Quanto mais distante, menor esse efeito, quanto mais próximo, mais evidente esse efeito possível confundidor. O PPD ele depende realmente de um treinamento de quem faz a leitura, né? Ele requer uma ida em 2 momentos diferentes, consome, na verdade, né, da estrutura do sistema de saúde, do próprio indivíduo que vai fazer o exame, essa questão de um afastamento, às vezes, da atividade laborativa, da unidade de saúde, momentos distintos, e muitas vezes a gente observa que a gente tem perdas na questão da leitura. Porque o indivíduo não consegue realizar a leitura no tempo hábil necessário. E é necessário realmente que você tenha um treinamento da equipe que faça leitura. O custo é baixo, né? Isso facilitou a sua implementação nos diferentes países, particularmente nos países de alta carga, onde muitas vezes nós também temos dificuldade de recursos econômicos para aplicação do sistema de saúde. E qual a vantagem do IGRA? Não é vetado pela vacinação BCG, tá? E, na verdade, ele não é afetado por não dar reação cruzada com a grande maioria das micobactérias não tuberculosas. Há algumas poucas espécies que podem ainda dar algum resultado, mas é uma minoria bastante limitada. A sensibilidade, na verdade, é em torno de 78%, quer dizer, fica uma coisa muito próxima, a especificidade 99%, mesmo em indivíduos, a variação é 98%, 99%, e não tem essa dependência do observador, é uma única coleta, né, o resultado se expõe mais rápido, mas você necessita realmente de um pessoal qualificado, de um laboratório que seja capaz de realizar. Isso realmente agrega custo, que foi a grande limitação da sua disseminação, enfim, nos países de alta carga, como eu já havia dito, muitas vezes a gente não tem recursos econômicos suficientes para a incorporação de algumas tecnologias. Mas nós tivemos, então, essa avaliação da Conitec em ano passado, em 2020, a consulta pública, e foi aprovada a incorporação do IGRA. A solicitação do Programa Nacional de Tuberculose foi, na verdade, a sua implantação para todos os casos de ILTB. Mas o que foi aprovado nesse primeiro momento foi a utilização do IGRA na rede pública para os portadores de HIV, para as crianças e para os candidatos a transplante de células-troncos hematopoéticas. Então, para este grupo, o SUS deve estar começando a fornecer, na verdade, a data de publicação, vocês veem aí que foi no final de 2020, então já era para estar plenamente a vapor agora, no segundo semestre de 2021, e a informação que a gente tem é que está sendo distribuído e que deve estar realmente acessível nos programas. Há uma solicitação enfim, o Programa Nacional de Tuberculose, ele continua insistindo para que isso possa ser fornecido a todos os casos suspeitos de ILTB, né, mas nesse momento eles estão disponíveis na rede pública. Lembrando que com o parecer da Conitec, com a incorporação e com o reconhecimento
da metodologia do IGRA, nós podemos, muitos planos de saúde têm feito reembolso da solicitação, ou seja, na clínica privada pode ser feito, e o reembolso, porque já tem as recomendações da própria Conitec da utilização do teste para o diagnóstico da TB latente. E, bom, aqui o Cid já comentou, eu já vou fechar aqui, Marcelo, só vou dar uma última mensagenzinha. O Cid já comentou aqui os grupos de alto risco, baixo risco, e aí vem a última mensagem que eu queria fechar, que é a questão importante, então, do IGRA, que já comentou, o Cid já fez uma excelente apresentação, havia comentado alguns detalhes, mas só para finalizar, em termos práticos, né, a gente faz o IGRA, faz a prova tuberculínica quando a gente quer fazer o diagnóstico da infecção latente. Mas uma vez que esses testes tenham positivo, significa que já houve exposição ao antígeno e você já tem um clone de células que vai responder esses antígenos, seja se você fizer a injeção novamente no indivíduo, seja se você coletar o sangue e fizer um resultado no laboratório, que é, na verdade, estimulação, né, com os antígenos específicos, a produção de interferon, no laboratório. Então, esses testes, uma vez positivos, eles perdem a capacidade de detectar uma nova infecção. Então, a gente não repete esses testes porque a gente não consegue discernir o que é uma infecção recente de uma infecção anterior. A gente também não consegue, por meio desses testes, predizer um indivíduo que vai evoluir da latência para a atividade. E a gente também não pode excluir a atividade doença, uma vez que esses testes deem positivos. Eles também serão positivos se a doença estiver em atividade. Então, uma vez que você faça a investigação, né, da doença latente, da latência da tuberculose, da infecção, e eles tenham teste positivo, seja a prova tuberculínica MOX-5, seja um IGRA positivo, é mandatório, não só a história clínica, como também uma avaliação de imagem do tórax, para que a gente afaste a doença em atividade, porque esses testes também serão positivos na doença em atividade. Eles não são capazes de dizer se é ativo ou não. Mas, já me perguntaram, mas, Fernando, olha, o IGRA deu positivo, a tuberculina positivo, então não é tuberculose. Não, pode, inclusive, estar em atividade. Eles são marcadores de infecção. Então, uma vez que eles sejam positivos, é necessário que a gente faça uma investigação para afastar a doença ativa. E aí, se a doença ativa não estiver presente, a gente começa um daqueles 3 tratamentos que a gente reviu agora para o tratamento da latência. É importante, depois da completude, do tratamento da ILTB, não há nem a solução é a gente acompanhar esses pacientes. Não existem evidências de que nenhum tipo de segmento ou de repetição rotineiro desse esquema. Então, é necessário que a gente monitore, e o Sidney mostrou muito bem, em qualquer momento da evolução da vida desse paciente com a doença autoimune e que requer a utilização de imunobiológicos, ele pode adoecer de tuberculose, porque ele continua sendo exposto. Tá? A única discussão que se tem, hoje, a melhor evidência que se tem, é que se você documenta, fez o tratamento da ILTB, ele era positivo, fez o tratamento, completou o tratamento, e ele é documentado o contato de um outro caso bacilífero, né? E aí sim há evidências de que vale a pena você repetir o esquema nessa nova exposição de um contato de um caso bacilífero. E, finalmente, a repetição anual que a gente já comentou, que o Sidney já havia comentado, aqueles que são negativos precisam repetir anualmente para que eles possam ser monitorados e precocemente identificado ou oportunamente identificada a doença, a infecção propriamente dita, né, e, consequentemente, a intervenção de evitar, né, um desses 3 esquemas que nós comentamos. Lembrando também, finalmente, que esses esquemas que nós comentamos, a importância da completude do tratamento. O abandono do tratamento requer a necessidade de completude, ou seja, muitos pacientes não conseguem abandonam, como foi o caso que a Tatiana apresentou e que nós vamos finalizar, né, e que fazer nesses casos, que é uma outra coisa importante. Lembrar que isso não significa que eu tenha proteção quando eu tenho esse tratamento incompleto. Bom, eu acho que faltou só, Marcelo, responder uma pergunta, né? E foi a questão mas antes disso, Fernanda, eu só queria complementar que você já respondeu a pergunta aqui da Sandra. A Sandra pergunta quanto tempo depois do paciente tratado com ILTB, se ele vai retornar para o biológico, a gente recomenda tratar novamente. Então, não há recomendação de tratá-lo novamente.
se ele já foi tratado uma vez, a não ser que que ele seja um contato domiciliar, um contato próximo, e aí o cuidado que a Fernanda colocou muito bem, para avaliar se esse paciente não está doente mesmo, né? Isso não é infrequente, as manifestações clínicas das doenças que estão utilizando o imunobiológico, elas se confundem com a própria tuberculose, então é fundamental que se tenha esse cuidado que a Fernanda colocou muito bem. Tem uma pergunta aqui da Clarice, que ela quer saber se quem apresenta toxicidade mais de 10 vezes a transaminase com o esquema de isoniazida, suspende e volta aos poucos ou faz a rifampicina? Não, a sugestão nesse caso é usar o esquema com a rifampicina, esperando que a transaminase se normalize. Nós temos mais de 10 perguntas, temos 15 minutos, então eu vou tentar passar essas perguntas primeiro e depois a gente tenta fazer alguma discussão nos casos que a Tatiana trouxe, que a gente precisa pontuar alguma coisa naqueles casos, né? Mas também, Tatiana, algumas coisas são das perguntas, mas vamos lá. Pacientes com tratamento para tuberculose, quanto tempo após o início do tratamento pode ser iniciado um biológico ou imunossupressor? Eu acho que o Sidney colocou isso. Tatiana, você quer responder? O seu microfone está sem som. Você tem que desligar o microfone. Ligar, na verdade. Pronto. Então, na realidade, eu vou aproveitar essa pergunta e vou colocar a evolução dos casos e aproveitar que eu coloquei alguns slides e responder ao mesmo tempo, tá? Eu só vou pedir para você ser sucinta, porque essa é a primeira das 10. Tá? Não, então eu não vou apresentar, eu vou falar, tá? Fica melhor, mais prático. Então, é o seguinte, o primeiro caso, foi o paciente que, na verdade, abandonou o tratamento da TB latente, né? E volta a tratar com a tuberculose ativa. Então, nós introduzimos o esquema, né, BIP para ela, por 6 meses, e não reintroduzimos o imunobiológico, porque o paciente estava bem, estável, e preferimos, então, terminar o tratamento para introduzir o imunobiológico. No caso da tuberculose, tratamento. Lembrando que existem algumas questões também de recomendações de você esperar 2 meses. O CDC, por exemplo, recomenda que você possa aguardar até introduzir o biológico, você possa esperar pelo menos a cultura, né, de sensibilidade, mas os trabalhos mais recentes, a tendência é você poder, né, terminar o tratamento e depois utilizar o mesmo biológico, ou, se for necessário, você utilizar ao mesmo tempo. Então, perfeito. Eu acho que pode ser razoável você aguardar e utilizar o imunobiológico no caso da tuberculose latente. Ou, se o paciente tiver premissa, por exemplo, como o segundo caso. O segundo caso era o tratamento da tuberculose latente, porque o paciente tinha cicatriz, né? E ele, apesar de ter o PPD, não reatou, e o IgA não reatou, e a cultura foi negativa, era um paciente que tinha cicatriz de tuberculose e usava o imunobiológico. Então, esse paciente eu usei ao mesmo tempo tanto o imunobiológico como a rifampicina, porque ele tinha, era mais de 50 anos, tinha 70 e poucos anos, então foi utilizado os dois ao mesmo tempo. Então, respondendo à pergunta, eu acho que você tem que analisar caso a caso, tá? Então, tanto você pode aguardar os 30 dias após o uso do tuberculose tático para tuberculose latente e começar o imunobiológico, ou começar ao mesmo tempo, ou aguardar o término total para reintroduzir. Tá? Porque não temos estudos randomizados que definam essa conduta, mas é uma recomendação, como o Sidney colocou. O grupo TB e imunobiológicos recomenda, uma sugestão, né? Não tem ainda estudos randomizados especificamente para essa resposta. A espera dos 2 primeiros meses, né, com tratamento intensivo é sempre recomendado antes de iniciar o imunobiológico, caso isso seja possível. Você também, Tatiana, respondeu já a pergunta da Roseni, porque ela queria saber se o paciente com imagem compatível com sequela ou sugestiva de um contato se faz profilaxia mesmo com PPD ou IgA negativa. Então, sim, perfeito, né? O raio-x ou a tomografia tem sido utilizado, e se essa profilaxia deve ser repetida, não, essa profilaxia não vai ser repetida, a não ser nos casos que a gente comentou agora há pouco.
Ô, Então, ficou Marcelo, só para respondido. reforçar, eu acho que é muito importante, nessa lesão cicatricial, ter segurança que o paciente não está com tuberculose ativa. Exatamente. Isso é o mais importante, né? Você ter certeza, fazer o teste rápido, cultura, para ter essa plena segurança. Isso é muito importante. A pergunta da Cristiane Rocha a gente já respondeu, né? Que é o paciente com avaliação prévia de uso imunologico maior do que 15, assintomático, vamos tratar a tuberculose latente. A Jaquelina fez uma pergunta difícil aqui, vou passar para vocês. O paciente em uso de vedolizumab apresenta toxicidade hepática no segundo mês de isoniazida. A gente mantém o tratamento para ILTB com outra alternativa ou suspende? Não, a gente deve manter o tratamento com outra alternativa. Na verdade, é a mesma pergunta que a gente já tinha respondido, né? Precisa saber qual é o nível de toxicidade, mas a ideia é seguir o tratamento com outra alternativa. E aí, Tatiana, se ele já fez 2 meses de isoniazida, você vai fazer 4 de rifampicina ou você vai fazer só mais 2 de rifampicina? O microfone, de novo, você desligou. Pronto. Na verdade, assim, o que se tem oficialmente é que se o paciente de alguma forma abandona na isoniazida, você pode completar 270 doses, tá? E a rifampicina, você pode também completar 170. Mas, assim, não tem nenhum trabalho, que eu saiba, você associar os dois. Mais isoniazida e rifampicina, quanto tempo no total eu farei, né? Então, a minha tendência é completar. Por exemplo, se você vai usar a rifampicina, é completar os 4 meses, é o que eu faria. Ô Sidney, tem uma pergunta aqui da Raquel, que é sobre uma paciente médica de 46 anos, com artrite reumatoide e uso de infliximab, e ela fez o exame de TB latente em 2019. Atualmente ela tem perda ponderal, tosse e tem sequela de TB no ápice. Ela faz um novo PPD que vem positivo. Eu entendi que em 2019 deve ter sido negativo e ela não faria um novo, não. Ela fez um tratamento em 2019 para TB latente e agora ela pergunta se a gente faria um novo tratamento, sendo que a bastoscopia é negativa. E aí, Sidney, emagrecimento, tosse, sequela de tuberculose, PPD positivo. Pois é, aí a gente, nesse caso, a gente tem que usar todos os recursos possíveis, né, para excluir uma tuberculose em atividade, né, antes da gente pensar em fazer uma ILTB, né, depois desse tempo todo. Então, acho que a principal O Sidney travou ali. conduta aí seria a agitativa. Acho que a principal indicação aí é você investigar a tuberculose ativa nessa paciente antes da gente pensar em qualquer conduta, né? Sim. Uma tomografia, se tiver áreas com sinal de atividade e talvez até uma broncoscopia, se for o caso, né? A Raquel também, ela pergunta se o esquema de rifampicina é a alternativa atual em crianças, Fernanda. É possível usar, sim, a forma até a disponibilidade do xarope, inclusive, facilitando a administração. É uma alternativa, sim. E só chamar atenção que eu falei da questão dos 3 meses da rifampicina com a isoniazida, e a grande vantagem é que a dose é semanal, né? Facilitando ainda mais a questão da adesão. Tem uma pergunta da Roberta, que é se os pacientes que trataram ILTB e iniciaram o uso de anti-TNF, por quanto tempo eles estarão protegidos? Nós teríamos que repetir o tratamento após 20 anos? Não existe trabalho sobre isso, né? Evidência que a gente possa afirmar isso, né? O que a gente recomenda é isso. Esses pacientes, uma vez que sejam mantidos em imunobiológico, como bem o Sidney mostrou, a gente precisa, durante todo esse tempo, monitorar e aí sim verificar se eles têm sinais e sintomas, porque eles podem se infectar e vir a manifestar a doença rapidamente, ou se eles tiverem documentado uma nova exposição, contato, aí sim avaliar o tratamento de LTB. Fora isso, a gente não tem evidências, estudos que corroborem a repetição, mesmo num país de alta prevalência.
Então, se não tratou e foi negativa a investigação, que o faça anualmente, buscando a TB infecção latente, e se tratou, que continue acompanhando esse paciente anualmente para avaliar se ele não vai adoecer em determinado momento, né? Acho que isso é um consenso mais ou menos que o que deve ser feito. Paciente com nódulo calcificado sem tratamento prévio e hidro-PPD negativo, vocês tratariam o ILTB? A Tatiana mostrou no caso dela sim, né? Então, se esse paciente vai fazer um uso de imunobiológico e tem um nódulo calcificado sem tratar, é uma imagem que, mas pode ser um fungo, pode ser calcificação de outro lado. Nós estamos no Brasil, né? A tuberculose é endêmica, então acho que nós precisamos considerar e esse paciente receber sim o tratamento da tuberculose latente. E Marcelo, só para enfatizar, principalmente se ele for utilizar algum inibidor de NTNF, porque esse grupo realmente é de um risco elevadíssimo. Principalmente esse grupo, a gente tem que estar muito atento. Qualquer evidência que apareça de possível infecção prévia ou tuberculose não tratada, na verdade, a gente tem que estar muito atento, e aí eu acho que vale a pena fazer o tratamento da LTB. Só complementando um pouquinho, assim, a gente tem que lembrar, se é um nódulo calcificado e vai usar imunobiológico, 5 milímetros já está indicado. Se é só um nódulo calcificado e não vai usar imunobiológico, não está usando corticoide, não tem mais outro fator, aí é 10 milímetros, só para lembrar esse protocolozinho. Bom, nós estamos quase terminando, mas ainda dá tempo aqui, tem mais 2, 3 perguntas. Uma é da nossa querida Maria do Socorro, da Universidade Federal do Amazonas, professora e com uma experiência muito grande também em tuberculose. Ela participou perguntando, no caso do abandono do tratamento da TB latente, se a gente reinicia com a complementação do período ou despreza os meses já realizados, né? Fernanda, você quer comentar a pergunta dela? Eu acho que dependendo do tempo que se abandonou, né? Exato. Se ela abandonou no início, a gente começa tudo de novo, ou se for no final, a gente complementa. Exato. Tem mais uma pergunta. Após quanto tempo de uso do anti-TNF-alfa, há um aumento estatístico dos casos de tuberculose? O Sidney mostrou um trabalho sobre isso. Você quer comentar essa pergunta aqui, Sidney? Depois de quanto tempo do anti-TNF, né? Então é importante, quando o Sidney abre o microfone dele ali, ressaltar que mesmo durante o uso, o paciente pode desenvolver resistência, e não só aquela imunossupressão inicial. Foi isso que o trabalho que o Sidney mostrou, né? Alguns casos eram no início, mas alguns já com algum tempo de uso, né? Exatamente, Marcelo. Acho que você já respondeu a pergunta. A gente não tem um tempo definido, né? Mas, de novo, reforçando aquela questão, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Então, acompanhar esse paciente durante todo o período. E aí acho que vale aquela questão que a gente tem que sempre conversar, né? Com o reumatologista ou com o dermatologista ou gastroenterologista para a gente ir acompanhando juntos esses pacientes, né? Porque não tem um tempo definido, mas num país com alta incidência, de novo, a gente pode ter reinfecção ou mesmo reativação, né, de um caso que esses pacientes, lá no início, né, quando nós fizemos o screening para eles podem ter o PPD negativo também, não reator, perdão, né, em decorrência da doença de base ou mesmo dos medicamentos que ele faz uso, né, para a doença de base. Tem 2 perguntas aqui para finalizar, que vieram, que é a doutora Paula de São Paulo. Ela gostaria de saber se há indicação de tratamento para infecção latente apenas em uso do anti-TNF-alfa ou se estaria indicado para os outros imunobiológicos. Então, o anti-TNF-alfa teria maior associação, mas sim para os outros imunobiológicos, exceto os imunobiológicos que nós utilizamos, né? Para tratamento da asma, né, que não há uma relação direta com adoecimento por tuberculose.
mas há sim a necessidade que faça a investigação. O Dr. Renato, ele pergunta se o paciente com uso de anti-TNF desenvolver tuberculose ganglionar ou pulmonar, ainda que tenha feito o tratamento de LTB, eu tenho que suspender o imunobiológico, eu tenho que iniciar aí, então, durante o tratamento do imunobiológico, ele desenvolveu a tuberculose pulmonar, a recomendação é que se faça a interrupção inicial do imunobiológico, faça o tratamento específico, e aí você pode reiniciar o imunobiológico 3 meses depois, pelo menos 2 meses depois do tratamento, é o que a gente discutiu aqui, então respondendo à pergunta do Renato. Bom, nós chegamos ao final e ficou uma pergunta aqui que, na verdade, eu não vou respondê-la, eu vou deixá-la como sugestão para que a SBPT faça uma outra atividade dessa para que a gente possa discutir tuberculose e Covid. Então, é a pergunta da Raquel, se depois da Covid, se a gente percebeu um incremento da tuberculose latente. Eu acho que esse é um assunto muito importante. O número de casos notificados de tuberculose caiu muito durante o ano passado e a gente está vendo alguns indícios de aumento de mortes por tuberculose, ou seja, casos que não foram diagnosticados, que estão sendo diagnosticados na forma tardia. Isso pode criar um novo cenário de descontrole da tuberculose, né? Mas, infelizmente, não dá para a gente discutir sobre isso agora, devido à importância do assunto e também pelo final do tempo. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? O Axê, a Behring, a Chiesi, a Glenmark, a Janssen, a Sanofi e a Vertex pelo apoio para essa atividade científica. Agradecer a toda a diretoria da SBPT, cumprimentar aqui os componentes da mesa, né? Para mim foi uma honra, uma alegria muito grande estar aqui debatendo com vocês e apresentando esse assunto muito importante. E também dizer que nós tivemos em algum momento quase 150 participantes, sempre acima de 120, 130, então uma audiência muito boa. Eu deixo rapidinho para que vocês façam uma saudação final aos nossos ouvintes. Fernanda? Então, mais uma vez agradecer a oportunidade de termos aqui abordando esse tema e que vocês lembrem da ILTB ao pensarem na prescrição do imunobiológico e porque a tuberculose ela ainda é um grande problema no nosso país. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho e concordo com o Marcelo que a gente pode ter novos momentos para discutir toda a situação da tuberculose na situação Covid, que eu acho que merece realmente um tempinho de reflexão. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Sidney? Agradeço imensamente a SBPT, a todos os colegas da comissão. Como eu falei, toda a comissão está aqui e a Denise, repito, novamente está lá no Rio Grande do Sul, junto com a gente também. Nossa função é cuidar, né, do paciente, essa é a nossa função primordial, e nós estamos aprendendo aí a cuidar de uma nova situação que é com os biológicos e revendo vários conceitos aí da questão da ILTB. Foi muito gratificante ter vocês todos nos acompanhando. Muito obrigado a todos. Tatiana? Também agradecer mais uma vez a oportunidade de estar entre os queridos colegas e concordar. Eu acho que precisamos discutir, né, a questão do corticoide em relação à pandemia, porque o uso realmente mais prolongado, sem dúvida nenhuma, na minha percepção, iremos aumentar o número de tuberculose, reativação de tuberculose, porque temos que estar atentos com essa questão da latência também. Mais de 15 miligramas por mais de 30 dias, sem dúvida, pensar na TB latente, que acho que pode ser o próximo tema. E agradecer a oportunidade da discussão dos imunobiológicos, né? E foi muito rica a discussão, e agradecer, eu aprendi bastante também aqui com vocês, e eu desejar uma boa noite a todos. Obrigado, então. Boa noite a todos.